Olá, sabadão com Ouro Fino em Campo deste 26 de março de 2022. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa da Ouro Fino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. E hoje você conhece a história da Poliana Rota, a nossa mulher do agro. A Poliana, além de ser uma mulher do agro, também escolheu ser uma agente de transformação e ser professora da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. A Poliana também coordena a Família do Leite, um programa da universidade. Pega um cafezinho, pega um leitinho, que eu tenho certeza que você vai se encantar pela história de hoje. Poliana Rota é zootecnista, professora da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, coordenadora do programa Família do Leite, que pertence à universidade. A nossa convidada de hoje também é casada com um produtor de leite e ela é mãe de 2 cachorrinhas, a Mel e a Milka. Bora se apaixonar e se encantar por essa história. Oi, Poliana, bom dia. Muito obrigada pela sua presença no Ouro Fino em Campo. Oi, Ju, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, contando um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Olha, a gente quer saber tanta coisa sobre você, mas quero começar pelo início. Qual que é a tua relação, teu vínculo com o campo, com o agronegócio? Bem, Ju, o meu vínculo com o agronegócio começou na minha infância com os meus avós, com um sítio de café, lá no Paraná. Então, eu sou do Paraná, numa cidade muito pequenininha de Autônia, que no passado era uma região que produzia muito café e minha família tinha esse envolvimento. Então, cresci lá, nas férias passava na casa dos meus avós, adorava o sítio, só que o sítio não era de gado de leite, né? O sítio era de café, mas eu sempre gostei, eu sempre me envolvi um pouco com essa questão do agro. Então, quando passava alguma reportagem, coisas na escola relacionadas ao agro, era algo que me chamava atenção. Depois de um tempo, né, meus pais se mudaram, foram para Maringá, que é uma cidade maior, mais ao norte do Paraná, né, fomos morar na cidade e esse vínculo foi diminuindo cada vez mais, porque então eu só visitava meus avós nas férias, né, mas aquele desejo, aquele sentimento do agro, ele nunca morreu. Né? Na verdade, durante a aula de geografia, me lembro muito bem dessas aulas de geografia, onde eu entendi o que era o setor primário, né? O setor de produção de agropecuário, do agronegócio. Aquilo sempre me conectou, sempre eu fiquei muito antenada com aquilo, mas acabei que eu perdi um pouco esse vínculo que eu poderia ter tido se continuasse, né, nessa cidade, se meus avós continuassem com o café. Aí, depois de um tempo, depois de várias geadas, o café morreu, e aí o sítio acabou se desfazendo, né? Mas foi mais ou menos esse início aí que eu tive digamos, esse lapso, né? De querer realmente conhecer e viver um pouco mais aquela realidade. E depois, em algumas aulas de geografia, minha professora, me lembro muito dela, ela acabou me cativando muito quando ela explicou, né, esses cenários que nós tínhamos de setor primário, secundário, terciário, e eu sempre gostei mais do setor primário. Então, nasceu assim para depois, lá na frente, eu escolher o curso de zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Olha, então foi uma professora de geografia que deu um start aí na tua vida, apesar de, claro, todo esse lado emocional aí com os seus avós. Exato. Esses avós, eles eram muito, muito queridos, assim, muito próximos, e realmente, quando eu ia para lá, eu me sentia muito bem, né? Muito acolhida. Então, eu acho que fica esse sentimento familiar, né? De você estar no local, estar bem, estar feliz, e quando você lembra, né, quando você volta para a cidade e lembra o que te faz feliz, é aquela memória de infância dos avós. Então, isso ficou muito marcado, mas a minha professora realmente de geografia, ela me mostrou aí realmente um caminho, né, lá na quinta, sexta série, que mais à frente
no momento de decidir qual faculdade, qual curso eu ia escolher, aí eu segui o curso da zootecnia com muito medo, né? Realmente, sem ter certeza se seria aquilo ou não, e acabou também não tendo aí um apoio da família, porque a família não conhecia o curso, então realmente Ficava eu na dúvida. tive que ser bem persistente. O Poli, e quando você chegou na faculdade de zootecnia, logo você já comprovou que estava na profissão correta? Ótimo, Ju. Bem, foi no primeiro ano de faculdade que eu falei assim, bem, agora eu preciso entender o que é esse curso, o que é essa profissão. Então, eu vou ter um ano, coloquei na minha cabeça que eu tinha um ano para poder fazer muitos estágios e conversar com os profissionais formados para entender a profissão e o que exatamente eu poderia atuar. Porque é claro que tinha o preconceito com a questão de mulher no campo, né? Eu me formei em 2009 para 2010. Então, quando eu entrei na faculdade em 2005, isso era ainda mais presente. Inclusive, eu quero te perguntar como que era a tua classe, né? Era a maior parte formada por homens? Tinha já algumas mulheres além de você? Tinha bastante. Nós éramos até que meio a meio. A minha classe era meio a meio. E nesse primeiro ano, né, de faculdade, então eu fiz estágio em tudo quanto é coisa, de abelha a peixes, a cabras, ovinos, gado de leite, gado de corte, e eu acabei parando no gado de corte, né? Então, no primeiro ano de faculdade, eu fiquei muito envolvida com as pesquisas do gado de corte, que a minha universidade era muito forte, e conheci o lado da pesquisa, que eu não conhecia, não sabia como isso funcionava. E eu entendi que a pesquisa era algo que realmente eu gostava muito. E a partir, então, do primeiro ano, com esse envolvimento na pesquisa, e novamente entra um professor em cena, que é o professor Ivanor, que para mim é um grande, assim, pai mesmo, que eu considero dentro da minha formação. Ele realmente me fez ver que zootecnia poderia ser para mim, poderia ser para a mulher, e aí eu já tive certeza que era isso que eu queria. A minha família ainda não entendia, ainda era difícil apoiar, porque a gente tem cursos clássicos, né? Medicina, direito, assim por diante, mas eu tinha certeza que ia dar certo. E ele confiou muito em mim. Então, eu vejo aí o papel do professor muito importante, né? Porque lá atrás, a professora de geografia me mostrou um caminho e depois o professor do curso me segurou aí, me mostrando um caminho muito interessante. Eles foram agentes de transformação. Os professores de ação, né? Eles nos ajudam na questão educacional, cultural, né? Junto com outros professores são extremamente importantes na nossa formação, que, na minha opinião, que são os nossos pais, os nossos avós, nossos familiares, e até amigos, né, que nos rodeiam. E aí você resolveu se transformar numa agente também, né, para disseminar conhecimento. Quando você quis se tornar professora? Ju, eu quis me tornar professora quando eu entendi o que o meu professor fazia lá no primeiro ano de faculdade, o professor Ivanor. Então, naquele momento eu quis e eu planejei toda a minha graduação para isso. Então, eu sabia que para me tornar professora, eu precisava fazer um mestrado e um doutorado, para passar num concurso e ser professora. E eu sabia que para passar no mestrado, eu precisava publicar, precisava fazer pesquisa, eu precisava realmente ter aí um currículo e, claro, uma preparação para isso. E aí eu me dediquei muito durante todos os anos de faculdade, fiquei com o mesmo professor, do começo ao fim, né, para lá na frente eu ser aprovada no mestrado e aí realmente concretizar aí a formação que a gente precisa para ser professor, né? E como, para te relembrar, né, os tempos do Paraná, como o leite entrou na tua vida? Ótimo, Ju. Bem, eu vim para Viçosa fazer o mestrado em gato de corte, então estava no corte na graduação, estava no corte no mestrado. E no doutorado, apareceu a oportunidade de trabalhar com vacas girolando no meu experimento de doutorado, com programação fetal. Então, um experimento único, né, no mundo, a gente foi o primeiro a realizar experimentos com abate de vacas gestantes para entender como as dietas interferiam no desenvolvimento do feto de vacas leiteiras, um projeto em parceria com a Embrapa Gado de Leite, e aí, então, foi, né, quando eu realmente me deparei com o mundo do gado de leite, no doutorado, fazendo uma pesquisa realmente voltada para isso. E daí, então, né, a gente teve o concurso, depois que eu terminei o doutorado, isso foi em 2015, para ser professor sem passar no concurso, tem que ter o doutorado, né?
E eu prestei esse concurso, fiquei em primeiro lugar aqui na UFV, fiquei em primeiro lugar em todas as provas, em didática, em escrita, em currículo. E em outubro de 2015, eu iniciei, então, como professora efetiva da UFV em Gado de Leite, né? Então, a gente está indo para 7 anos já de professora, com muitos desafios, tá? Eu enfrentei muita coisa, e a gente enfrenta, né? É normal. Mas quando eu olho para trás, assim, eu vejo realmente que eu tive que ser muito forte para passar por muita coisa, né? E é claro que ser mulher nesse meio, Ju, sim mais difícil. A gente tem que mostrar e a gente tem que ser, na verdade, melhor do que os homens. Eu falo isso para minhas alunas, e que a gente no campo realmente não tem só que ser melhor, né? A gente tem que demonstrar isso. E é um ponto que eu vejo nelas. Então, assim, eu já vejo hoje que as minhas alunas mulheres são melhores do que os homens na média. Isso é muito nítido, muito nítido. Certo. É muito legal, porque aí também o leite entrou para mudar a tua vida, né? A questão do doutorado, ensinamento. E aí você se apaixonou por um produtor de leite, é isso? Exatamente. Me apaixonei por um produtor de leite, um veterinário, né? Então a gente casou recentemente e agora, né? A gente pensa no futuro também e não só juntar aí na vida dos CPFs, né? Mas também os CNPJs mais para frente, na questão realmente de fazer os investimentos em leite, porque se o negócio for realmente bem montado e bem gerido, é muito lucrativo, sabe, Ju? Então, a gente vê muito produtor reclamando, né? Isso é normal, reclama mesmo. Só que aquelas pessoas que trabalham corretamente com gestão, né? Que trabalham com a reprodução em dia, qualidade do leite, elas prosperam realmente e aí vai para frente. Então, eu vejo aí meu marido, a família dele é toda de produtor, então o pai, o vô, o bisavô, a minha cunhada, o meu cunhado. Então, realmente, assim, a gente chega final de semana para juntar a galera e passar, descansar. A gente está falando de vaca, está falando de leite, 24 horas por dia mesmo. E é um casamento até perfeito, não só na questão afetiva entre vocês dois, mas o casamento técnico de um veterinário com uma zootecnista. E isso tem tudo para dar muito sucesso, né? Em questão de produtividade. É verdade. E ele é muito aberto também, né? A família dele é muito aberta à discussão, a realmente discutir um ponto, implementar, melhorar. Porque quando o produtor quer crescer, quando ele realmente quer ver o dinheiro no bolso, ele é aberto a ouvir, ele ouve, né? Ele procura realmente melhorar os pontos que não estão legais. Quando o produtor tem a cabeça muito fechada, não é aberta para nada, geralmente ele tem realmente dificuldades ali ou problemas realmente que podem levar até prejuízo, mas ele se fecha muito. Então, eu tenho muita sorte de ter realmente, né, um marido produtor, uma família do leite aí, não só a nossa família do leite, que é o projeto aqui, mas a família real do leite mesmo, fora da universidade, que a gente pode fazer essa troca, essa experiência. Eu aprendo muito com o meu sogro, então quando eu vou lá, questões de plantio de milho, que é uma coisa que ele domina muito, a gente troca muitas informações, e ter essa vivência prática também é muito importante para trazer isso para a universidade, sabe, Ju? Porque uma coisa é eu colocar no slide uma coisa que eu tirei do livro. Isso é fácil. Agora, a aula fica chata. Para ela ficar legal, eu preciso dar exemplos reais, né? Exemplos do que está acontecendo, do que estava de ruim, como que eu transformei aquilo numa coisa boa, como que eu melhorei. É isso que faz a aula ficar agradável. Então, assim, realmente eu me sinto muito sortuda em ter essa família, né, do leite aqui na universidade e também fora daqui. É sobre isso que eu quero entender melhor agora o programa Família do Leite, essa família que você tem dentro da universidade. Como é esse programa? Qual que é a missão dele? Joia, Ju, a missão desse programa é que hoje nós temos aí no total de 110 integrantes, é treinar e capacitar o estudante da melhor forma possível para que ele saia daqui empregado e para que ele melhore a bovinocultura de leite no Brasil. Essa é a nossa missão. Então, a gente faz o possível e o impossível para os nossos alunos realmente saírem daqui bem treinados, bem capacitados e que tenham facilidade de ingressar no mercado de trabalho. Para que isso, né, seja possível, a gente precisa do que eu chamo de laboratórios. A gente tem um laboratório na universidade,
que é o nosso estábulo, onde a gente produz 1.500 litros por dia, com 3 ordenhas, com taxas reprodutivas altíssimas, uma taxa de prenhez que beira os 30%, com produtividade por vaca de 35 litros por dia. Então, aqui, eles têm um laboratório de tudo que seria perfeito, ou a gente tenta fazer perfeito, a gente sabe, não é tão simples. E depois, nós temos o laboratório fora da universidade, que são os nossos produtores. Os produtores que a gente vai até eles para dar uma assistência, né, para assistir em todo o que ele precisar, da questão reprodutiva, sanitária, nutricional, gestão. O programa é dividido em 3 etapas. Na primeira, a gente chama ali Conhecendo a Fazenda, aonde dura um semestre e eles participam de rotinas básicas da fazenda, como, por exemplo, ordenha, levar uma vaca para ser ordenhada, que é o tocar a vaca, dar leite para bezerro, observar cio, observar problemas sanitários, reprodutivos. Então, eles trabalham realmente colocando a mão na massa. Eles, mais ou menos uns 10 treinamentos teóricos e práticos que eles recebem, fazem uma prova, a gente avalia esses alunos na questão de relação interpessoal, presença, assiduidade, os melhores passam para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós setorizamos a fazenda em reprodutivo, sanidade, ordenha, cria, recria, vacas, lavouras, gestão e assim por diante. E aí, dependendo do curso da pessoa, porque a gente recebe alunos da agronomia, veterinária, zootecnia, agronegócio e laticínios. Que legal! Dependendo do curso, a gente direciona para um setor específico. Perfeito. Que tem mais envolvimento com o curso. E ele fica responsável pelo setor. Então, se a taxa do reprodutivo, se a taxa de prenhez, por exemplo, estiver ruim, eu vou ter que chamar o pessoal do reprodutivo e ver o que está acontecendo, porque eles são os responsáveis pela inseminação, pelo DG, pela IATF, pela observação de cio, ou então, se a qualidade do leite piorou, eu vou chamar o pessoal da ordenha para ver, olha, pré-dipping como está, pós-dipping, qualidade de cama. Então, a gente tem a setorização. Dura 1 ano a segunda etapa. Também treinamentos, prova, para passar para a terceira. Na terceira é o trabalho a campo, visitando produtores e realmente entendendo outra realidade, só que só vai depois que receber um treinamento prévio, né? Então, eles se preparam para depois ir. Perfeito. Então, ver a teoria e ver, de fato, a prática, né? Exato. Eu quero chamar a atenção dos produtores e produtoras de leite que estão acompanhando a Ouro Fino em Campo neste momento, neste sábado, de ver a beleza e a grandeza de um projeto como esse, porque eu chego a ficar até emocionada, de uma universidade cuidando desses profissionais, desses estudantes, para que eles saiam preparadíssimos para atuarem para vocês, né? Para a tecnificação e o avanço da produção leiteira. Então, acho isso magnífico. Parabéns pelo trabalho. E eu acredito o tanto que isso te engrandece, né, Poli, de professores terem transformado a sua vida e o tanto que vocês estão fazendo a diferença na vida desses estudantes, que com certeza vai impactar lá na frente. Realmente. E aí, falando assim, as coisas se encaixam, né? Porque como eu tive professores que me tocaram muito, e minha mãe foi professora também, né? Minha mãe era professora. Então, acho que isso é uma coisa que realmente hoje é como se fosse uma missão minha, né? A minha missão é que os meus alunos saiam daqui empregados e que sejam bons profissionais. E ser bom profissional, Ju, não é só questão técnica, né? Envolve uma questão ética, de comportamento, de relação interpessoal. Eu estou cansada de chamar gente aqui na minha sala para uma conversa de pé de ouvido, né? Então, de repente, se teve algum comportamento que não está legal, eu chamo aqui, brigo mesmo, né? Aqui é o lugar de brigar, de chamar atenção, né? Porque lá fora o mundo talvez não dá uma outra oportunidade, o mundo é realmente mais terrível. E aqui a gente consegue, né, melhorar até esse aspecto interpessoal, que de repente a pessoa tem que melhorar e falta esse conselho. Com certeza. Mais uma vez, parabéns para vocês por essa iniciativa, esse programa. Obrigada. Você é tão apaixonada, quero trazer essa curiosidade, viu, pessoal? Ela é tão apaixonada pela pecuária leiteira hoje que ela batizou a cachorrinha dela de Milka. Agora explica por quê. Exato, Ju. A Milka é uma das minhas filhas caninas, né? Uma Border Collie. E eu ganhei ela no Dia Mundial do Leite. Então, meu marido me deu ela de presente de lacinho. E aí, era 1º de junho, né? Então, quando eu ganhei, eu falei, nossa, o nome é Milk, não é Milka, porque é uma menina. Então, é realmente uma homenagem aí.
E a gente tem ela como uma filhinha, né? Uma filhinha canina. Ela e outra, são duas Border Collies. Bom, agora como professora, como já produtora de leite, como que você visualiza essa nossa cadeia e o agronegócio como um todo, o agronegócio brasileiro, Poli? Hoje é difícil, né, a gente fazer qualquer tipo de análise nessa atual conjuntura, ainda mais que a gente não esperava passar agora com essa guerra e essa falta de adubo, né? Então, assim, eu vejo realmente um desafio muito grande. Acho que o produtor que não estiver preparado e capitalizado, realmente ele tem dificuldade de permanecer, não que vá sair completamente, porque a gente sabe que também não é assim simples, né? Você desfazer de tudo, né? Muito investimento, né? Muito animal, muita instalação, mas eu vejo como um momento muito difícil. Começar pela safrinha, né? A gente está vendo aí realmente chuvas bem irregulares no Sudeste, safrinha sofrendo muito, várias regiões. Deu uma chuvinha aqui esses dias para dar uma amenizada, mas ainda é muito pouco. Então, tem produtores que já perderam aí que o milho não nasceu, né? Então, a gente tem uma expectativa de falta de milho para silagem. Com isso, há uma expectativa realmente de faltar comida para esses animais, faltar volumoso. Se falta volumoso, a produção acaba sendo diminuída, né? A gente tem uma tendência também de uma menor captação de leite, a gente tem dados que já nos mostram isso, e com uma tendência de aumento no preço. Né? Esse aumento no preço não porque nós estamos consumindo mais leite, infelizmente isso não está acontecendo, mas pela falta de produto no mercado. Então, o produtor que não fez planejamento volumoso, de volumoso, ou que não está agora comprando volumoso de quem tem para vender, possivelmente tenha dificuldade de passar até a próxima safra, né, com o volumoso que tem, e aí, faltando volumoso, falta comida, produz menos leite no mercado. A gente sabe que o preço vai subir, né, menos produto disponível, o que, por um lado, é bom para quem se preparou. Então, quem se preparou, quem fez o dever de casa, que é fazer o planejamento de volumoso, que nada mais é fazer uma conta para saber de quanto volumoso você vai precisar até a próxima safra, né? Quem fez isso, quem está com volumoso guardado ou guardando, tá tudo bem, né? Vai passar ali, é difícil, o momento não é fácil. Agora, quem não tem volumoso, realmente fica muito complicado. Agora, quem está preparado tem uma oportunidade, de repente, aí, de passar bem para o momento de crise. Toda crise, quem está preparado ganha dinheiro. Exato. E eu também encaro que toda crise gera aprendizados. E talvez alguns produtores possam aprender também e verem a oportunidade da tecnificação, que é tão necessária nos dias de hoje. Exato, eu também acho. Eu acho que a assistência técnica, né, Ju? Então, assim, o produtor ir atrás de uma assistência técnica, de um técnico, ou aceitar, porque o nosso programa, por exemplo, a gente dá assistência de graça para os produtores, porque ele é custeado por uma empresa. Então, por exemplo, nós temos vários parceiros que pagam para os produtores, né? Então, os produtores precisam acreditar nisso, né? Confiar nessa assistência, em outras, né? Tantas que a gente tem vários exemplos espalhados pelo Brasil. Então, precisa confiar mesmo no técnico e aceitar, né, que o que fazia antes já não funciona mais hoje, que as coisas mudam. É isso aí. Também quero reforçar esse trabalho de assistência técnica da própria Ouro Fino Saúde Animal. A gente quer ajudar a ter cada vez mais rentabilidade dentro das porteiras. Poli, queria conversar muito mais contigo, mas para a gente fechar o nosso bate-papo com chave de ouro, aquele recadinho para outras mulheres como você, o que você fala para suas alunas que você quer dividir com as mulheres do agro? Ô, Ju, bem, o que eu falo, assim, é claro que eu não sei se eu estou certa nos meus conselhos, né? Conselho, mas pelo menos funcionou para mim. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, né, com a nossa postura. Então, assim, uma coisa que eu converso muito com as meninas, né, é essa questão, por exemplo, de rede social, que hoje eu vejo que está um problema muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, como que a gente se comporta, porque nós somos, sim, muito observadas, muito visadas. Então, esse é um conselho que eu dou, porque a gente é ainda mais cobrada por isso.
dou o conselho para as minhas alunas, né, e levo isso para mim, que a gente tem que ser realmente melhor do que os homens do ponto de vista técnico, e eu já vejo isso acontecendo na prática, muitas mulheres dando show de bola nos meninos, mas a gente realmente tem que estudar mais, a gente realmente tem que se preparar mais, porque o mundo ainda é machista, e ser persistente, Ju. Eu acho que assim, tem que ser persistente, problemas vão acontecer, já aconteceram comigo, com outras colegas, mas a gente tem que passar por cima deles. Então, a gente tem que passar por cima dos problemas, porque é problema todo dia. Então, se você tiver um primeiro problema, um primeiro percalço, e já desanimar e desistir, realmente nada vai dar certo. Não é só no leite, nada vai dar certo. Então, tem que ser persistente. Então, é uma combinação de persistência, de postura e de qualificação técnica, que isso eu vejo na prática, que as meninas já dão um show aí em muitos meninos. Adorei. Um beijo para você, Poli. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Ouro Fino Saúde Animal. Obrigada, Ju. Obrigada, Ouro Fino, pelo convite e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Viu só como é legal conhecer uma profissional que está fazendo a diferença para o agronegócio e também está sendo uma agente de transformação na vida de tantas outras pessoas. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente já está na reta final do nosso especial Mulheres do Agro. Eu quero te convidar a assistir outras histórias que a gente já mostrou aqui no nosso programa. Tá vendo esse QR Code que está aparecendo na sua tela? Ele te leva até o nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os nossos programas. Bom final de semana, curta com a sua família, com os seus amigos e segunda eu te espero aqui na telinha do Terra Viva. 12h30 e 8h20 da noite pelo horário de Brasília, não vai perder, hein? Tchau!